iniciando aqui mais uma aula do capítulo de estação elevatória, né? Estações elevatórias. A gente primeiro contextualizou, mostrou alguns elementos iniciais, mostrando como era um projeto de estação elevatória, que elementos, que ambientes, que dependências tem que ter dentro do prédio, né? Dentro da edificação de uma estação elevatória. A gente falou um pouco do poço de sucção, de que diretrizes você deve adotar, né? De que norte você deve ter para que você possa dimensionar o seu poço de sucção, não só em largura, comprimento, mas também em profundidade. A gente falou do barrilete, de configurações corretas, configurações inadequadas. Aí a gente chegou no capítulo de bombas, né? Então a gente foi fazer uma ampla abordagem inicial, né? Uma abordagem inicial, mas uma ampla abordagem inicial, onde a gente foi falar da classificação das bombas. E aí a gente chega na segunda parte do capítulo de bombas, especificamente, que vai tratar das curvas de bombas e das curvas de sistemas, né? Então essa aula é extremamente importante, prestem muita atenção, estejam bem concentrados, porque essa aula reflete aquela frasezinha de impacto que eu sempre tenho colocado, aquele filtro mental que eu sempre tenho colocado na cabeça de vocês. Engenheiro hidráulico que não sabe analisar a linha piezométrica é analfabeto hidráulico, eu sempre coloco isso, né? Na verdade eu não quero chamar ninguém de analfabeto, eu estou apenas ilustrando a importância de você saber analisar a linha piezométrica. E também afirmo nessa aula que engenheiro hidráulico que não sabe analisar curva de bomba e curva de sistema também é analfabeto hidráulico. Então você realmente precisa sair daqui hoje sabendo compreender como é a curva de uma bomba, como são as curvas de uma bomba, como são as curvas dos sistemas que nós vamos encontrar, ok? Bem como saber aplicar isso daí, principalmente no capítulo lá de cavitação, mas principalmente no capítulo de associação de bombas ou de associação até de sistemas variáveis. Nós vamos entender isso aqui, como é que funciona, tá? Não existe essa expressão associação de sistema, fui infeliz, mas sim as variantes que os sistemas podem apresentar, ok? Nós vamos compreender isso nas curvas de desempenho das bombas e nas curvas do sistema. Vamos lá. Então, curvas de desempenho. Então, olha só. O desempenho de uma bomba centrífuga é mostrado por um conjunto de curvas de desempenho, curvas da bomba, tá? Primeiro, não é apenas uma. A mais famosa que eu já falei para vocês, a curva HQ, né? A curva HQ é a mais famosa. Mas não tem apenas ela, tá? Todas as outras também são muito importantes. Obviamente, a mais importante, né, a que fala mais realmente sobre a bomba, é a curva HQ. Tanto é que a gente chama ela informalmente de curva da bomba, né? Ela é a curva da bomba propriamente dita, mas não é só ela, tá? Então veja, essas curvas estão sempre em função da vazão. Então no meu eixo X, eu tenho sempre a minha vazão no meu eixo das abscissas, tá? O que vai mudar é o meu eixo das ordenadas. Eu posso ter a altura manométrica, o H, que é a famosa curva HQ, realmente, né? Mas eu posso ter também a curva do consumo de energia da bomba, que a gente vai chamar isso aí de curva P2, ok? Não confundam, pessoal, olha só, não confunda a curva P2, que é a curva do consumo de energia, com a eficiência da bomba, tá? Então não confundam com a eficiência da bomba. A eficiência da bomba é uma curva, tá? Ela vai falar do melhor ponto HQ, onde a bomba vai entregar uma eficiência maior, uma vazão maior, uma altura manométrica maior. E isso é uma coisa. A curva do consumo de energia é outra coisa, tá? E tem ainda a curva do NPSH. O NPSH, nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco menos. Por quê? Porque já na próxima aula nós vamos falar de cavitação, então a aula vai ser metade para falar de cavitação e metade para falar de NPSH. Então nós vamos falar muito de NPSH na próxima aula. Hoje nós vamos apresentar de leve aqui, muito superficialmente, a curva do NPSH, ok? Então eu tenho essa figura, só por informação, essa imagem ela não está em nenhum livro, essa imagem pertence a um catálogo de um dos fabricantes, tá? De um curso que eu fiz, de um dos fabricantes de bomba, para alguns poucos engenheiros, ok? Então, vejam que eu tenho aqui várias curvas. Notem que eu tenho 4 curvas azuis,
1, 2, 3, 4. Então já dá para perceber que as curvas azuis são as curvas da bomba, mas eu tenho uma curva vermelha aí, tá? Essa curva vermelha é a famosa curva do sistema. Então, grave essa informação. Eu tenho as curvas da bomba, 4, e eu tenho a curva do sistema, 1. A curva do sistema é uma curva sempre representada no plano HQ, assim como a curva principal da bomba, a curva HQ. E elas vão se encontrar num ponto. Ó. Essa curva aqui é a curva principal da bomba, a curva HQ, e essa curva aqui é a curva do sistema, que também é HQ. O grande lance para saber em qual vazão essa bomba vai estar operando e qual altura manométrica essa bomba vai estar entregando é você cruzar a curva da bomba com a curva do sistema e encontrar o ponto de interseção, que nós vamos chamar esse ponto de PT, ponto de trabalho da bomba, ou PO, ponto de operação, tanto faz, ok? Então, cruzando a curva do sistema com a curva da bomba, eu tenho aí esse ponto de trabalho, tá? Observe já de antemão que a curva da bomba, ela sempre decresce com a vazão, tá? Ela sempre decresce com a vazão. E a curva do sistema sempre cresce com a vazão, tá? Já fica essa dica de cara aí, ok? Observe um outro detalhe, que eu tenho aqui uma outra curva, que é a curva da eficiência. Ela é uma parábola, tá? E o ideal, para o bom dimensionamento que você vai fazer, é que o ponto de encontro da curva do sistema com a curva da bomba coincidam com a região mais alta da curva de eficiência, tá? Eu não quero dimensionar uma bomba, não devo dimensionar uma bomba, para que esse ponto de encontro, esse ponto de trabalho, se dê, por exemplo, nessa região da curva de eficiência da bomba. Por quê? Porque eu não estaria trabalhando com a eficiência máxima da bomba, tá? O ideal é que se dê nessa regiãozinha aqui, ó, onde eu tenho o ponto mais alto da curva de eficiência, né? Uma vez traçado o ponto de trabalho, que é quem? O ponto de encontro entre a curva da bomba propriamente dita, a curva HQ, e a curva do sistema, eu desço aqui e encontro a curva do consumo de energia, que é a famosa curva P2, tá? Então eu encontro aqui o consumo de energia. Notem que essas curvas aqui já são mais embaixo, porque obviamente aqui eu não tenho mais P, né? Eu não tenho mais, perdão, H, eu tenho P, que é em quilowatt, é a potência, né? É a potência, ok? E essa outra aqui tem o NPSH, ó, é a curva do NPSH. Desço aqui enquanto o NPSH, mas ele colocou um outro eixo Y aqui, ó, tá? Com uma outra escala. Aqui eu tenho um gráfico onde eu tenho um eixo Y do lado esquerdo, que representa a P2, do outro lado, outro eixo Y do lado direito, que representa o valor do NPSH. Assim como eu coloquei nessa parte de cima do gráfico, do lado esquerdo, um determinado eixo Y, que é a altura manométrica, e do lado direito a eficiência percentual, ó, 0 até 70 aqui. Na verdade seria até 100, mas o que interessa é esse valor aqui, ó, tá? Um pouquinho maior nesse valor aqui, um pouquinho maior do que 70% antes de 80%. Eu diria ali 76%, 77%, tá? Bom, então observe a título de curiosidade que eu tenho aqui os valores, a vazão que esse sistema vai estar operando é em torno de 70, né? Ponto de trabalho aqui, ó, 70 metros cúbicos por hora, e ele está entregando uma altura manométrica em torno aí de 44 metros de coluna d'água, tá? Consumo de energia, ele está consumindo em torno de 10 kW de energia, 10, essa linha aqui, 10, tá? E o NPSH da bomba? O NPSH da bomba, quando eu venho para essa outra curva, é em torno de 3 metros, ok? 3 metros de coluna d'água, tá certo? Então, isso aqui é só essa ilustração, eu não estou ensinando o que é NPSH, eu não estou ensinando ainda como é que traça a curva do sistema, como é que traça a curva da bomba, eu apenas estou ensinando a ler esses gráficos, ok? Bom, então se eu caminhar um pouquinho mais para frente, eu vejo aqui o seguinte, ó, uma primeira observação é o seguinte: a gente se acostumou a falar da eficiência da bomba. Mas você percebe que quando eu realmente vou aprofundar um pouquinho, existe um conjunto motor-bomba, né? Então existe a bomba e existe o motor. E a bomba, como um equipamento mecânico, já não me entrega 100% daquilo que ela produz. Então ela tem uma eficiência que é menor do que 100%.
O motor é a mesma coisa, ele também tem uma eficiência que é menor do que 100%. Então, na verdade, a eficiência total que esse conjunto motor-bomba, esse conjunto elevatório me entrega, é o produto da eficiência do motor vezes a eficiência da bomba. Aqui está P de pump em inglês, né? Então, a eficiência resultante mesmo, a eficiência do conjunto motor-bomba, que é com a qual você vai trabalhar, é a eficiência do motor vezes a eficiência da bomba, tá? Então, essa ilustração é só para ilustrar o seguinte. Por que eu tenho ali uma curva P2? Porque, na verdade, tem uma P1 antes, que trabalha a eficiência do motor, né? O P2, ele trabalha a eficiência do motor e da bomba, tá? Então, aquela curva P2 já dá ali a eficiência resultante, né? Do motor e da bomba, tá? Então, eu tenho aqui a eficiência do motor, a eficiência da bomba, e ele entrega para o sistema uma certa altura manométrica e uma certa vazão. Depois de ter perdido um pouco no motor e de ter perdido um pouco na bomba, tá? Então eu coloco aqui, normalmente as curvas da bomba, as curvas das bombas cobrem somente a parte da bomba, não cobre o motor. Portanto, o consumo de energia, o valor P2, que também está listado na apostila de dados, cobre somente a eficiência que entra na bomba. O mesmo vale para a eficiência do motor, né? Eu acho que é isso, a eficiência do motor, ok? Então a eficiência resultante do meu sistema é a do motor vezes a da bomba, tá? Bom, para alguns tipos de bombas com motor integrado, né, a bomba acoplada, a curva de consumo de energia é a curva eta, que cobre o motor e a bomba, né? Que cobre o motor da bomba, né? O motor da bomba é o motor e a bomba, ok? Nesse caso, é o valor de P1 que deve ser considerado. Então, eu acho que eu fiz uma confusãozinha aqui com a relação entre P1 e P2. Tá? Aqui ficou claro, né, que quando ele considera bombas acopladas, ele já coloca P1 como sendo motor e bomba. Se não, tá, se for o motor e a bomba, você vai ter que calcular isso daqui e vai ler a curva P2. Tá? Bom, ok. Voltando aqui. Então, o desempenho de uma bomba de uma bomba centrífuga, né? O nosso assunto aqui é bomba centrífuga. É mostrado por um conjunto de curvas de desempenho que a gente já conhece. E olha só que interessante, ó. No geral, as curvas de bomba são projetadas de acordo com essa norma, a ISO 9906, anexo A, que especifica tolerâncias para as curvas. Então, observe que para a curva da bomba, para vazão, ele considera ainda uma variação para mais ou para menos de 9%. Da mesma forma, a altura manométrica tem uma variação ali para mais ou para menos de 7%, a potência uma variação para mais de 9%, e o rendimento uma variação para menos de 7%. Ou seja, ele está sendo aqui seguro, ele está aplicando segurança, porque na hora que ele coloca o rendimento como sendo menor, você está dimensionando com rendimento baixo, né? Se a bomba te entregar um rendimento melhor ainda, ótimo. Então ele diminui para que você dimensione com um rendimento menor ainda do que o que a bomba entrega, tá? A potência, mesma forma, ó, ele aumenta o valor da potência, tá? Bom, e aqui chegamos no que interessa, que é a curva da bomba e principalmente a curva do sistema. Olha, pessoal, isso daqui nada mais é do que aquilo que você já conhece, só que agora nós vamos converter isso daí para uma curva, tá? Pessoal, olha só, eu vou representar aqui, para vocês ilustrarem, eu vou representar o sistema dessa curva aqui, tá? Eu tenho aqui um reservatório, ok? Eu tenho aqui um reservatório, eu introduzo uma bomba ligando o reservatório R1 até o reservatório R2. Eu introduzo uma bomba aqui no início, tá? Próximo do reservatório de sucção, tá? E vou enviar uma vazãozinha neste sentido, né? Então vai ter uma vazão aqui neste sentido, tá? Lógico que quando a gente for traçar a nossa altura manométrica, né? A gente já sabe que eu vou traçar aqui uma linhazinha horizontal, vou traçar aqui outra linhazinha horizontal aqui, ok? Bom, e a gente já sabe o seguinte, vai haver aqui uma perda de carga, né? A bomba vai chegar aqui, a curva vai chegar aqui embaixo, vai passar um pouquinho daqui, né?
Esse valor dessa altura é a altura manométrica e daqui ele vai vir até aqui o nível da água, certo? Essa altura manométrica é quem? É esse valorzinho aqui, que é a perda de carga na sucção, mais esse valorzinho aqui, que é a perda de carga no recalque, mais esse outro valor aqui, ó, que é a altura geométrica. Nesse caso, tá? A gente já mostrou vários casos. Então, nesse caso aqui, a nossa altura manométrica é quem? É a perda de carga total, tá? Na sucção e no recalque, mais a altura geométrica, tá? Nesse caso. Nós já vimos casos em que a altura manométrica é apenas quem? Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui. Se eu tiver essa hipótese aqui, ó, nível da água, e eu puser uma bomba aqui, eu vou ter aqui essa descidinha, sobe, e aí eu vou ter aqui essa descidinha, né? Esse pedacinho aqui de baixo é a perda de carga na sucção. E esse pedacinho aqui de cima é a perda de carga no recalque, né? E nesse caso, a nossa altura manométrica vai ser quem? Vai ser apenas a perda de carga, né? Nós já tínhamos colocado isso daqui em uma outra aula, tá? E para colocar um terceiro caso aqui, que seria uma adutora por gravidade, certo? Aonde eu coloco uma bomba aqui, um booster, para aumentar a vazão, tá? O que é que eu vou ter? Eu vou ter uma descidinha aqui, uma subidinha aqui assim, e uma outra descidinha aqui assim, tá? Né? Então, nesse caso aqui, a minha altura manométrica vai ser quem? Nesse caso aqui, ela vai ser a perda de carga menos a altura geométrica, que nós já tínhamos colocado isso daqui para vocês, tá? E agora, relembrando isso, o que é que eu preciso? Eu preciso colocar isso daqui, onde no eixo Y eu tenho a altura manométrica, eu preciso colocar isso aqui, tudo isso daqui, pessoal, é o nosso sistema, tá? Tudo isso daqui é o nosso sistema, ou seja, lembra quando eu digo que a altura manométrica é a energia que a bomba vai precisar fornecer à água para que a água vença todas vamos colocar assim, pague todos os boletos, tá? Ou seja, aqui ela vai ter que pagar o boleto da perda de carga e o boleto da altura geométrica, né? Aqui ela vai ter que pagar apenas o boleto da perda de carga. Aqui ela vai pagar o boleto da perda de carga, mas ela já tem um dinheiro em caixa, que equivale à altura geométrica. Então ela vai pagar só a diferença. Ela vai ter que juntar o dinheiro apenas da diferença, né? Da perda de carga menos o que ela já tinha no bolso, que é a altura geométrica, né? Então, como colocar isso aqui, ó? Como colocar isso aqui? Eu estou de olho na minha curva azul. Essa curva é a curva do sistema. O ponto inicial da curva, bem aqui, ó, o ponto inicial da curva é a altura geométrica. Esse valor aqui, ó, é a altura geométrica, que equivale a esse caso aqui, ó, mais a altura geométrica. Então, essa curva é desse desenho. Ou seja, vocês concordam que eu só tenho perda de carga se eu tiver vazão? Que a perda de carga está em função da vazão? Eu não tenho nem onde anotar isso daqui, mas a perda de carga está em função da vazão. Vou colocar aqui, ó, perda de carga está em função da vazão, tá? Estou colocando isso daqui, vou até circular bem muito aqui. A perda de carga está em função da vazão, tá? Ou seja, e é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a vazão, maior a perda de carga, tá? E digo mais, é diretamente proporcional, mas não é linearmente não. Ou seja, duplica um, duplica o outro. É elevado ao expoente. Qual é o expoente? Se for a fórmula universal, ΔH igual a 0,0827 FLQ2, né, elevado ao quadrado sobre D5. Por isso que essa curva aqui não é uma linha reta, por isso que é uma parábola, tá? Um arco de parábola. Note que se for Hazen-Williams, a fórmula é ΔH igual a 10,65 vezes L
vezes C elevado a 1,85, aí, perdão, vezes Q, vazão elevado a 1,85, então o expoente aí é 1,85, ou seja, é um gráfico de uma função exponencial, seja o expoente de Hazen-Williams, que é 1,85, seja o expoente da fórmula universal, que é 2, seja o expoente de Fermi-Whipple-Sial, que não é eu não sei de cabeça, mas não é nenhum desses dois, é outro expoente. Qualquer que seja esse expoente, a perda de carga ela é proporcional à vazão elevada a um expoente n lá, tá? Então a perda de carga ela é proporcional à vazão elevada a um expoente, certo? Portanto, isso daqui vai ser sempre uma curva exponencial, tá? Então, por isso que essa curva aqui é uma curva exponencial. Dito isso, observe, se eu tenho a vazão igual a zero, a perda de carga é zero, né? Porque ΔH igual a qualquer coisa vezes zero elevado a qualquer coisa é zero. Então, eu não tenho perda de carga, mas mesmo assim, mesmo numa situação estática, onde você não tivesse escoamento, de cara, você já ia ter que vencer quem? A altura geométrica. Você já ia ter que vencer, já ia ter que dar energia à água para ela vencer no mínimo a altura geométrica. Aí, professor, eu coloco um pouquinho de vazão. Um pouquinho de vazão é um pouquinho de perda de carga. Então, um pouquinho de vazão é um pouquinho de perda de carga. Então, ele já vai ter que dar uma energia equivalente à altura geométrica até aqui, mais esse pouquinho de perda de carga. Professor, eu vou aumentando essa vazão, um pouquinho mais de vazão, um pouquinho mais de perda de carga. Então a altura manométrica vai ser a geométrica, mais um pouquinho mais de perda de carga. Professor, um pouquinho mais de vazão. Note que à medida que vai aumentando a vazão, quando chega nesse ponto aqui, a perda de carga está nesse valor, a altura manométrica é esse valor aqui, ó. Tá? Essa daqui é a altura manométrica de trabalho, que é quando cruza com a curva da bomba, mas a gente não está falando de curva da bomba ainda, tá? Então note que esse valor aqui é representado pela altura geométrica mais a perda de carga. E isso é uma função, isso é uma curva, essa curva é uma função. Por quê? Não por causa da altura geométrica, que é uma constante, mas por causa da perda de carga que varia com a vazão. Por isso que quanto maior essa vazão, maior essa perda de carga e mais essa curva sobe exponencialmente. Professor, com qual expoente? Depende da equação de perda de carga que você está usando. Se você estiver usando a equação de Hazen-Williams, esse expoente é 1,85. Se você estiver usando a fórmula universal, esse expoente é 2. Tá? Então, essa daqui é a nossa curva do sistema. Então, a altura manométrica aqui, eu escrevi aqui, ó, é a perda de carga mais a geométrica. Isso é uma regra? Lógico que não. Isso é a lei deste sistema. A lei deste sistema é só a perda de carga. Ah, professor, então peraí. Quando você for apresentar, porque eu vou apresentar a curva desse sistema aqui, é como se eu pegasse essa curva aqui e descesse aqui para o zero, começando da origem do sistema. Exatamente. Por quê? Porque não tem altura geométrica. A altura geométrica é zero. Ah, professor, então quando você for apresentar esse outro sistema, complementando esse eixo aqui para a parte negativa, você desce abaixo do zero e começa do negativo. Tá? Você já está entendendo a curva do sistema. Vamos para frente, nós temos muito para falar. Então, olha o que é que eu coloquei aí, ó. O ponto de operação da bomba. Ou seja, o ponto mais importante da aula. A bomba ela vai estar operando, ela vai estar trabalhando com esta vazão e com esta altura manométrica. E vai ter questão na prova, e não é só uma, onde eu vou pedir qual é o ponto de trabalho. O ponto de trabalho que você vai me dar é o valor da vazão de trabalho, QT, e o valor da altura manométrica de trabalho, HT. Tá? Então, ou seja, são as coordenadas desse ponto aqui. Tá? Então, ó, isso aí é o ponto de operação ou o ponto de trabalho da bomba. Tá? No ponto de operação, a energia fornecida pela bomba é igual à energia requerida pelo sistema. Em outras palavras,
é o ponto de interseção entre a curva do sistema e a curva da bomba. Tenha calma que eu ainda vou falar muito sobre isso. Eu estou só começando a introduzir o assunto. Agora que eu estou apresentando para vocês o que é a curva do sistema. Nem falei ainda da curva da bomba, tá? Beleza. Então vamos lá. Eu mostro novamente aquela figura, tá? Onde eu tenho aqui o ponto de trabalho. Só para a gente treinar um pouco. Pessoal, qual é o ponto de trabalho desse sistema aí? É 70 e 42 ou é 42 e 70? Olha, eu tenho que representar primeiro a abscissa, né? Depois a ordenada, tá? Não vacile não, isso aí é matéria de quinta série, tá? Então, primeiro é a abscissa, 70. 70 é o quê? Metros cúbicos por hora. Então, você vai colocar aqui entre parênteses, né? As coordenadas desse ponto. 70, esse outro valor, que deve ser ali um 42, 43, né? 42 metros de coluna d'água. Aqui tem metros, é altura manométrica, né? Metros de coluna d'água, ok? Bom, então note, por curiosidade, que esse sistema aqui, ele começa lá no zero, ó. Olha quem ele é. Por quê? Porque, pessoal, a altura geométrica desse sistema aqui é zero. Ele não tem a altura geométrica. A altura geométrica é zero, tá? Então, é exatamente essa curva aqui, ó. Essa curva que começa da origem é exatamente essa adutora, onde eu não quero recalcar. Eu quero apenas colocar aqui um booster, onde eu vou aumentar a vazão ou a pressão para que a água chegue até aqui, tá? Então, note que essa bomba aqui, ela vai funcionar como um booster, ok? Bem, passando um pouquinho para frente, notem que eu tenho aí mais alguns exemplos interessantes. Essa curva aqui é a curva da bomba. Agora eu estou falando da curva HQ, o QH da bomba. Eu não estou mais falando da curva do sistema, tá? Pessoal, olha só, olha só. Essas curvazinhas aqui, que você vai ver em muitas situações, elas delimitam regiões e o que acontece se a bomba operar nessas regiões. Ela coloca uma região mais central aqui, ó, e coloca até um centro aqui, como se fosse uma média desses dois valores, tá? Onde ele diz aqui, ó, zona ideal de operação. Zona ideal de operação, tá? Aqui ele coloca 110%, ou seja, 10% da vazão além da zona de operação. Então faz de conta que essa vazão aqui é um valor Q, daqui para cá ele ultrapassou 10% desse valor. Já é ruim, nessa zona C já é ruim, tá? Ah, então se depois é ruim, antes é bom. Não, antes é igualmente ruim, tá? Aqui na zona B ele está entre 50% e 80% do valor desse valor aqui, ó, dessa vazão aqui que seria o 100, né? Seria o ideal. Então aqui ele está baixando de 100 para 80, pelo menos 20% de vazão a menos do que o ideal. E chegando aqui de 100 para 50, 50% a menos do que o ideal. Ou seja, se ele estiver operando bem aqui, o ponto de trabalho estiver bem aqui, ele vai estar operando, em outras palavras, com a metade da vazão. É bom? É não, é ruim, tá? E abaixo aqui desse 50% é péssimo. Então eu diria ruim, ruim, péssimo. Quanto mais distante, pior. E nesse outro slide aqui, eu explico quais são as consequências do que ocorre fora da zona ideal de operação, tá? Então a zona ideal de operação é essa partezinha aqui, é essa regiãozinha aqui. Vazão de projeto, isso aqui é a vazão ideal. É a vazão que vai me dar maior eficiência, maior vida útil, tudo. Olha o que acontece se eu trabalhar em pontos um pouquinho além dessa zona de operação. Redução da vida útil dos mancais da bomba e dos seios da bomba. Tá? É ruim. Se eu aumentar um pouquinho mais a vazão, cavitação. Por quê? Porque eu vou ter uma região de subpressão na tubulação de sucção, o ar vai se acumular na boca da bomba e esse ar vai se formar microbolhas, depois macrobolhas, bolhas, depois bolsas de ar e isso aí vai estourar dentro da bomba. Tá? Se forma fora da bomba, mas na hora de estourar, estoura dentro da bomba. Na hora que essas bolhas entram, é como dinamite sendo explodido, tá? Então, eu tenho aí a cavitação da bomba. Professor, e o que ocorre se eu trabalhar antes dessa zona ideal, antes dessa zona de operação? Olha aqui, ó,
recirculação da vazão, recirculação na sucção, redução da vida do rotor da bomba, redução da vida do selo e do mancal, cavitação, só que cavitação com baixa vazão, mas é cavitação do mesmo jeito, é o mesmo processo, pode ocorrer com grande vazão ou com baixa vazão, tá? Elevação da temperatura e consequente cavitação, tá? Elevação da temperatura é ruim, nós nunca queremos trabalhar com água com temperaturas muito elevadas, por isso Mossoró é um problema, né? Porque para as elevatórias, porque nós temos realmente água que são servidas, né? que são coletadas, captadas dos poços profundos numa temperatura muito elevada, e isso nós vamos ver na próxima aula de captação, que isso daí não é legal, que aumenta muito, aumenta sobremaneira o risco de ocorrer uma cavitação nas bombas, ok? Então, já viu que quando eu falo de bomba, eu tenho que fazer um projeto, isso vai depender de você, não só o projeto do sistema, mas da escolha da bomba, para que esse ponto de trabalho da bomba que eu escolhi aconteça nessa região ideal da bomba, tá? De preferência que aconteça na eficiência máxima, ok? Bom, dito isso, eu coloco aqui uma outra curva, tá? Uma outra situação, onde eu tenho curvas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos lendo curvas, tá? Então aqui eu coloco, ó, que o ponto de trabalho ocorre na altura manométrica de 70 metros de coluna d'água e na vazão de 300 metros cúbicos por hora. Então 300 é essa vertical aqui, tá? E 70 tá nessa horizontal aqui, né? Ó, então, deixa eu ver aqui, 60, 80, 70, essa linha aqui. Então quando eu juntar essa linha aqui com o de 300, nós vamos ter um ponto de trabalho bem aqui, ó. Bem aqui é o nosso ponto de trabalho. Pessoal, com o nosso ponto de trabalho, o que é que nós temos? Apareceu essa curvazinha aqui, ó. Sabe o que é essa curva aqui? 77. 77 o quê? 77%, tá? Isso aqui está escondendo, mas aqui teria ali os nossos percentuais. Na verdade não é aqui, eles estão nas próprias curvas. Tem gráfico que coloca as curvas de eficiência com essa sintaxe, com essa forma, como se fossem linhas que interceptam, né? E aí, só que a gente equivale a uma curva aqui embaixo, que seria a linha de eficiência, a curva da eficiência. Só que ele diz o seguinte, notem que a maior eficiência que a bomba me dá é bem aqui, ó. Se eu tiver um ponto de trabalho nesse lugar aqui, eu vou ter uma bomba com eficiência de 78%. Isso é muito bom. Só que 77% está valendo para a esquerda ou para a direita, porque ele está operando bem aqui. No 70, bem aqui, aliás, né? Deixa eu ver se é essa linha. Não, é aqui mesmo. No 70 de altura manométrica, aqui, ó, no 70 aqui, com o 300 aqui, tá? Então a eficiência é 77%. E quando eu vier aqui, olha só, esse ponto aqui de encontro, eu sempre estou me perdendo, é essa linha aqui. Esse ponto de encontro está bem aqui assim, ó. Ele está, olha só, ele está mais ou menos bem no meio, esse ponto aqui, ele está bem no meio entre essa curva, que representa um diâmetro de 380 milímetros para o rotor, vou já falar, e essa outra curva, que representa um rotor de 400 milímetros. Professor, essa do rotor eu não sabia, olha só. Isso daqui é para a escolha mais adequada da bomba, tá? Você vai ter também, de acordo com aquela vazão e de acordo com aquela altura manométrica, um rotor maior, né, um diâmetro maior, para caber aquela quantidade de água, suportar aquela pressão, ou um rotor menor, tá? Então você também dimensiona o rotor da bomba. Com esse ponto aqui de trabalho, né, com esse ponto de trabalho, eu fiquei bem aqui no meio, ó, entre um rotor de 380 e um rotor de 400. Ele não coloca todos os rotores, tá? Mas o rotor aqui intermediário é o de 390. Então tá aqui, ó, rotor 390 milímetros, é o ideal. Agora, professor, esses aqui não seriam os rotores que o fabricante tem? Ele não teria apenas esses rotores? Bom, aí você realmente vai ter que ganhar uma intimidade com o fabricante. Eu não sei, tá? Por quê? Porque isso aí varia de fabricante para fabricante, tá? Eu não sei se esse fabricante colocou as curvas apenas dos rotores que ele tem. Pode ser que não, pode ser que ele tenha um rotor aqui de 390, que seria ele, o ideal.
Não tendo, você vai fazer o quê? Você vai escolher o rotor de 400, o rotor que está com diâmetro acima, tá? Porque ele pode te dar até mais vazão e até mais altura manométrica, tá? Então você vai escolher o rotor que está acima. No nosso encontro virtual, a gente vai alinhar, caso caia uma questão dessa, a gente vai alinhar como escolher. Se escolhe o 390 ou se escolhe 400, né? Eu estou mais propenso a sugerir que vocês coloquem apenas rotores com os diâmetros das curvas que estão apresentadas no gráfico. Então seriam 400, ok? Então, analisada essa situação, vamos caminhar um pouquinho para frente. Isso aí é um exemplo, caminhar um pouquinho para frente. Essa daqui é a curva de eficiência, é a famosa curva P2, tá? Que fala da eficiência da bomba. Mas eu não vou abordar equação aqui não, que não é necessário. Vou passar para frente, apenas precisa você saber ler o valor da curva P2 ali, só isso, tá? Apenas isso, tá? P2 não, perdão, de eficiência, apenas precisa você ler o valor da eficiência da bomba aqui, tá? Para aquele ponto de trabalho, descer até a curva de eficiência e ler o valor da curva da eficiência para aquele ponto de trabalho. O mesmo vale para a curva de consumo de energia, você vai ter uma noção de qual é o consumo de energia para aquela bomba, tá? Bem, apresentados e o MPSH, mesma coisa. Encontrou o ponto de trabalho, você desce até o valor de operação, vai encontrar o MPSH que aquela bomba vai estar operando, que vai estar entregando, tá? Bom, beleza. Alterações nas curvas. Bem, engenheiro hidráulico que não sabe analisar curva de bomba, né, e curva de sistema, é analfabeto hidráulico. Então a gente apresentou. Qual a mensagem que fica? Ok, existem 5 curvas, uma do sistema e 4 da bomba. A do sistema é super importante. E a principal da bomba é a curva HQ. É a curva da bomba propriamente dita, que é a curva HQ. Então vamos trabalhar um pouquinho esses efeitos. Olha só. Fatores que modificam as curvas características da bomba. Efeito da mudança da rotação nas curvas características. Ou seja, se você tem uma bomba que opera numa rotação é a letra N. No capítulo passado, na aula passada, a gente apresentou a classificação das bombas, né? Aí eu disse, ó, bomba de alta rotação, média e baixa, para N de tanto a tanto, né? De tanto a tanto, tá? A rotação específica da bomba é aquela letra N, tá? A bomba, ela opera numa determinada rotação. É possível, aí eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é possível alterar a rotação da bomba, certo? Alterando a rotação da bomba, eu consigo alterar, consequentemente, a curva da bomba. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. Observe esse exemplozinho que eu vou desenhar aqui. Observe esse exemplo. Eu tenho uma situação, pessoal, aonde o sistema original, ele fazia isso daqui, pá, né? E a bomba original fazia isso, ó, pá. Veja que o meu ponto de trabalho, que tinha uma vazão de trabalho e uma altura manométrica de trabalho, ele estava mesmo naquela regiãozinha ideal da bomba, na região ideal de operação da bomba. O que é que aconteceu? Imagina o seguinte, tubulações envelhecem, né? Essa tubulação, inicialmente quando ela era nova, estava desse jeito, o engenheiro fez o projeto bem direitinho, do ponto de operação, só que o tempo passou, e isso não é culpa de ninguém, o tempo passa para todos e para tudo, né? O tempo passou e essa tubulação foi tendo sua perda de carga aumentada, porque é o que ocorre na vida real com as tubulações. A perda de carga ao longo dos anos vai aumentando, a rugosidade vai aumentando. Por quê? Depósitos de sedimentos, de lodo em determinadas regiões, né? E deformações como ovalização da tubulação, inchamento de tubulações, por exemplo, de PVC, tá? Então, são fenômenos que ocorrem, tá? Efeito da corrosão
mais específica em determinadas regiões da tubulação. Então, ao longo do tempo, toda e qualquer tubulação vai vendo a sua rugosidade aumentando, consequentemente a sua perda de carga aumentando. Olha aí, ó. Então, isso daqui é a curva do sistema, vou escrever aqui, ó, sistema original. Isso aqui é a curva do sistema original. Com o tempo, o que é que aconteceu com o sistema? Com o tempo o sistema fez isso, ó. Aumentou a perda de carga, então ele fez isso, ó. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, sistema velho, para não escrever envelhecido, que seria muito grande. Sistema velho, né? Então notem que o ponto de trabalho, que é a junção entre a bomba, eu não mexi na bomba, né? E o sistema, alterou-se para PT', né? Ficou numa região ruim, né? Ficou numa região ruim de trabalho, tá? Então, o que é que eu posso fazer como correção desse problema? Eu posso também alterar a curva da bomba, tá? Eu posso pegar essa curva da bomba e descer, colocando ela mais para cá, para baixo. Aí você me disse se isso seria a solução. Ou até subir, colocando ela mais aqui para cima. Tá? E me dizer se isso resolveria o problema. É lógico que eu vou ter, ao corrigir, um outro ponto de trabalho, PT duas linhas, tá? E que pode ser que esse ponto de trabalho esteja na região ideal dessa nova curva. Tá? Então, para corrigir, por exemplo, o envelhecimento do sistema, que alterou a sua curva, eu posso, por exemplo, alterar a rotação da bomba, que consequentemente vai alterar a curva da bomba, me dando um novo ponto de trabalho novamente adequado. Vocês entenderam? A gente vai explicar isso mais vezes aqui, mas se não tiver entendido, e depois dessas mais vezes explicadas, ainda não tiver entendido, no nosso encontro virtual a gente está lá para tirar dúvida, tá? Então, uma maneira de alterar a curva da bomba é alterando a rotação da bomba. Outra maneira, efeito da mudança do diâmetro do rotor. Eu posso trocar o rotor da bomba. Posso comprar um rotor maior, se couber na caixa, na carcaça da bomba, ou um rotor menor. Tá? Então, trocando o rotor da bomba, eu também posso alterar. Professor, para cima ou para baixo? Aí nós vamos estudar uma a uma. Por isso que eu desenhei as duas, uma para baixo e uma para cima. Nós vamos estudar uma a uma aqui, tá? Mas o que eu estou dizendo é que pode alterar, subindo ou descendo. Então, vou até dizer o seguinte, ó, isso aqui pode subir, essa curva pode subir, né? Estou subindo aqui a curva. Ou essa curva pode descer. Ok? Então, eu posso fazer essa curva subir até essa azulzinha, que está meio ruim de ver, ou descer até essa outra azulzinha, tá? Beleza. Efeito da natureza do líquido. Às vezes, pessoal, um líquido com viscosidade diferente, um líquido de natureza diferente, ele altera a curva da bomba, tá? Efeito das alterações na geometria do rotor. Efeito do tempo de serviço nas curvas características. A bomba também envelhece, tá? Então, olha só, eu tenho aí uma imagem onde eu vou, a minha ideia aqui é fazer o que eu fiz aqui, só que agora mostrando nos slides. Lembra que eu falei que ia mostrar exaustivamente? Estamos mostrando agora. Modificando o ponto de operação, o ponto de trabalho. Tá? Modificando o ponto de operação. Então, olha só, operar em qualquer outro ponto desse plano HQ, diferente do original do ponto de trabalho, só é possível alterando-se, a curva do sistema, 2, a curva da bomba, ou ambos.
Veja que nesse caso ocorreu naturalmente uma alteração na curva do sistema, que ele deixou de ser esse preto, onde está escrito sistema original, e passou a ser esse velho, esse vermelho, que está escrito aqui sistema velho, né, com a tubulação envelhecida, enrugada, né? Então, veja que houve uma alteração no ponto de trabalho, ele saiu do PT e foi para o PT', tá? Então, houve uma alteração no ponto de trabalho. Como é que só que esse PT' não é adequado, ele é fora da região ideal. Como é que eu faço para recolocar na região ideal, não mais no mesmo ponto de antes? Não é isso, não é possível. Mas em outro ponto que também seja adequado, aí eu altero a curva da bomba. Então, por isso que eu digo, eu posso alterar o ponto de trabalho alterando a curva do sistema ou alterando a curva da bomba, ou os dois. Nesse caso aqui foram alterados os dois, um naturalmente e o outro corretivamente, né? Eu fui corrigir o problema por conta da alteração da curva do sistema, tá? Então eu tenho aqui, a seguir é mostrado como isso pode ser feito, tá? Alterando o ponto de trabalho, mexendo na curva do sistema, alterando o ponto de trabalho, mexendo na curva da bomba através da rotação, alterando o ponto de trabalho, mexendo na curva da bomba, mudando o diâmetro. De 3 maneiras eu posso corrigir o problema. Olha só, repito, alterando a curva do sistema ou alterando a da bomba. Se for a da bomba, eu posso alterar a da bomba mudando a rotação, como eu expliquei aqui, vai subir ou vai descer, e eu posso alterar a curva da bomba mudando o diâmetro do rotor, tá? Então, olha só, primeiro, alterando a curva do sistema. Então, eu vou alterar o ponto de trabalho atuando na curva do sistema, tá? Pessoal, antes de ler, olha o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está escrito curva do sistema 1, CS1, curva do sistema 2, CS2. É exatamente o exemplo que eu dei. É exatamente o exemplo que eu dei. Esse caso aqui, onde a altura geométrica não mudou, mas a perda de carga mudou, né? Porque se você for pegar a curva anterior, olha só, a perda de carga eu não posso riscar a TV, me dá uma tendência de riscar na TV, mas se eu traçar uma horizontal aqui no pé dessa curva, ela vai chegar bem aqui, ó, tá? Bem aqui onde está o meu dedo. Então a perda de carga era isso aqui, ó, tá? A perda de carga era isso aqui. Quando essa curva subiu para cá, para esse meu dedo mindinho, essa perda de carga cresceu até aqui, ó. Ela aumentou, né? Então a perda de carga aumentou, a curva do sistema aumentou. Isso aqui é uma curva típica de quê? De envelhecimento do sistema, envelhecimento da tubulação, aumento da perda de carga. Se aumentou a perda de carga, isso só pode ter acontecido por 2 razões diferentes. Ou porque o sistema envelheceu, né? Ou porque você trocou a tubulação e botou uma tubulação mais rugosa. Mas isso aí não acontece. Ninguém vai trocar uma tubulação usada, que já tem perda de carga, né, por uma mais rugosa ainda, né? Ninguém vai fazer isso. Então, isso daqui, na prática, só acontece, essa curva só sobe do CS1 para o CS2, porque a perda de carga aumentou, porque o sistema, a tubulação do sistema envelheceu. Tá? Então, o que é que eu vou ler aqui? Tá? Tem muito texto, mas na verdade eu já expliquei. Ó. Consiste em alterar o sistema, alterando a sua altura geométrica ou suas perdas de carga. Nesse caso, foram alteradas as perdas de carga. A altura geométrica não mudou. As duas curvas do sistema começam no mesmo ponto, na mesma altura geométrica, ok? Para isso, pode-se mudar o diâmetro da tubulação, né? Por exemplo, se eu aumento o diâmetro da tubulação, eu reduzo a perda de carga, concordam? Isso também é uma maneira de alterar essa curva, aumentar o diâmetro da tubulação para reduzir a perda de carga. Então, se eu fizer isso, essa curva que subiu, eu posso fazer descer de novo, mas aí eu tenho que comprar outra tubulação, né? Eu tenho que comprar outra tubulação. E aí não só eu vou estar aumentando o diâmetro e reduzindo a perda de carga por isso, como eu também vou estar comprando tubulação nova, cuja rugosidade é menor e, portanto, a perda de carga é menor. Então eu posso baixar de novo essa curva que subiu porque envelheceu a tubulação, se eu trocar reduzindo o diâmetro, certo? Em contrapartida, se eu aumentar o diâmetro, reduzindo o diâmetro não, aumentando o diâmetro. Em contrapartida, se eu reduzisse o diâmetro, essa perda de carga iria aumentar e a curva iria subir, tá? Bom, então, para isso pode-se mudar o diâmetro da tubulação ou adicionar ou até retirar acessórios.
Por quê? Se eu adicionar acessórios, eu vou estar aumentando a perda de carga localizada. Se eu retirar, eu vou estar reduzindo a perda de carga localizada. De um jeito ou de outro, eu vou estar alterando essa curva, para cima ou para baixo. Depende de eu acrescentar acessórios, onde eu aumento a perda de carga e essa curva sobe, ou de eu reduzir, retirar acessórios, onde eu reduzo a perda localizada e essa curva desce. Tá? A alteração mais usual é realizada através do fechamento parcial, deixa uma válvulazinha de gaveta um pouquinho fechada, para quê? Para aumentar a perda de carga, para quê? Para subir a curva, quando for necessário subir a curva, hein? Presta atenção. Quando for necessário subir a curva, apenas nessa hipótese, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a curva ou descer a curva de acordo com a necessidade, para operar no melhor ponto. Tá? Vocês estão entendendo isso? Então, a alteração mais usual é realizada através do fechamento parcial de um registro de gaveta, que isso vai dar um aumento na perda de carga. Com isso, aumenta-se a perda, fazendo com que a curva original CS1 suba para CS2. E que o ponto de trabalho, que antes era PT1, agora vem a ser PT2. Note, pessoal, que nessa hipótese, vamos imaginar que o engenheiro não comprou a bomba mais adequada e que nessa hipótese de o engenheiro ter comprado essa bomba, o ponto de trabalho ficou aqui. Esse ponto de trabalho, pessoal, ficou nessa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Ficou nessa região aqui, que não é adequada. Ficou muito lá embaixo. Então eu precisei fazer o quê? Trazer o ponto de trabalho mais para cá, mais para o início, né? Agora eu vou passar de novo esses slides todos aí. Pronto, tá aqui, certo? Então nessa hipótese de eu ter comprado uma bomba, onde o ponto de trabalho com o sistema que eu tinha, do jeito que o sistema era, tá? Estava muito fora da região ideal de operação, o que é que, como engenheiro hidráulico, eu tenho que pensar, bom, eu tenho que fazer o seguinte, ou mexer na bomba, ou mexer no sistema. Qualquer que seja a alteração que eu vou fazer na bomba, fechar um pouquinho o registro de gaveta é de graça, né? Então ele vai dar a perda de carga maior que você precisa para que essa curva suba, né? Essa curva subindo, o ponto de trabalho que era PT1, passa a ser PT2 dentro da região de operação ideal da bomba, tá? Então o que é que eu estou mostrando para vocês, pessoal? Que vocês precisam pensar, tá? Eu não estou mostrando uma fórmula matemática, eu estou mostrando o seguinte, pode ser que você precise mexer no sistema, que foi esse caso, subindo a curva. Pode ser que você precise mexer no sistema descendo a curva. Mas também pode ser que você precise mexer na bomba, subindo a curva ou descendo a curva. Cada caso é um caso. Você precisa analisar cada situação e dar o seu diagnóstico, tá? E a sua solução, ok? Então vamos para frente. Passado desse slide, vamos para esse outro aqui, ó. Agora eu vou alterar o ponto de trabalho, só que agora mexendo na bomba, através da rotação. Não vou ler agora. Olhe para a figura. Eu tinha um ponto de trabalho 1. Era esse, ó. Eu tinha um ponto de trabalho 1. De novo, esse ponto de trabalho 1, por qualquer razão, estava além da região ideal de operação da bomba. Estava à direita da região ideal de operação da bomba. Não é bom esse ponto de trabalho que estava aí, certo? Então, por alguma razão, ele optou por mexer na bomba, tá? E não no sistema. Então, nesse caso, eu não vou mexer, eu vou manter do jeito que está a curva do sistema. Eu não vou mudar de âmbito, nem aumentar, nem diminuir, nem abrir válvula, nem fechar a válvula, nem colocar uma tubulação mais rugosa, nem menos rugosa. Eu não vou mexer nem na perda de carga, nem na altura geométrica. Eu não vou mexer no sistema. Eu vou mexer na bomba, tá? Então, nesse caso, o que é que eu preciso fazer? Como esse ponto de trabalho está muito deslocado à direita, eu preciso trazer um pouquinho mais à esquerda, tá? E aí, quando eu falo de curva da bomba, ou eu opero subindo essa curva ou descendo. Agora, observe que a curva inicial, rotação N1, ó, a curva inicial, o ponto de trabalho PT1 é esse, a curva inicial é essa. Se eu subir essa curva, pessoal, esse ponto de trabalho vai ficar mais distante ainda, né? Vai ficar pior ainda. Então eu não posso operar essa bomba subindo essa curva porque eu vou estar
piorando o problema, o meu ponto de trabalho vai deslocar mais para a direita ainda. Ele já estava à direita da operação, do ponto de operação ideal. Veja que ir para a ultradireita, para a extrema direita, é péssimo. Veja a desgraça que dá ir para a extrema direita. Então o que é que ocorre? Eu vou ter que operar essa bomba descendo essa curva para trazer o ponto de trabalho para a esquerda. Certo? Então o que é que vai acontecer? Eu vou trazer para cá, ó, PT2. Aí como que eu vou fazer? Alterando a rotação. Eu agora tenho uma nova rotação da bomba, N2, de modo que N2 seja menor que N1. Então eu reduzo a rotação. Pessoal, reduzindo a rotação específica da bomba, traduzindo, né? Resumindo, aliás, reduzindo a rotação específica da bomba, a curva da bomba desce. Aumentando a rotação específica da bomba, a curva da bomba aumenta. Ok? Então eu vou operar alterando a curva da bomba. Como? Reduzindo a rotação específica da bomba. Tá? E aí eu trago para esse novo ponto de trabalho PT2, que está dentro da região de operação. Né? Ah, professor, e como é que eu sei qual é a região de operação? Uma boa referência que você pode ter para se basear é a curva da eficiência da bomba que está aqui embaixo. Você vai tratar de trazer o ponto de trabalho, de operação, para uma região mais próxima da eficiência máxima. Ok? Vamos para frente. Então essa leitura aqui eu vou me furtar de fazer essa leitura, tá? Porque o gráfico já foi explicado e acho que vocês já entenderam a lógica da coisa aqui, tá? Vamos para frente. Próxima situação. Próxima situação, eu vou alterar o ponto de trabalho, novamente, né? A brincadeira aqui é essa, alterar o ponto de trabalho, mexendo na curva da bomba, mas dessa vez eu não vou mexer na rotação, eu vou mexer no diâmetro do rotor. Eu vou trocar o rotor e comprar um rotor de diâmetro maior ou menor. É isso que nós vamos analisar. Então vejam que eu tenho novamente PT1 e PT2. PT1 aqui, ó, é esse mais alto e mais à direita. Onde esse PT1 é o resultado de uma bomba com uma curva, né, cujo diâmetro do rotor era D1, tá? Então implicava nesse ponto aqui, ó, tá? O que é que ocorre, pessoal? O que é que ocorre? Mais uma vez, por alguma razão, esse ponto aqui não ficou o ponto perfeito, não ficou o ponto ideal, tá? Ficou à direita do ponto de trabalho, à direita da região de operação ótima, aliás, não é do ponto de trabalho não. Esse ponto de trabalho aqui ficou à direita da região de operação ótima, tá? O que é que eu tenho que fazer? Mexer na bomba, tá? Dessa vez mudando o diâmetro, para trazer esse ponto mais à esquerda. Trazer esse ponto à esquerda não vai acontecer subindo essa curva da bomba, vai acontecer descendo essa curva da bomba, né? Então, quando eu desço essa curva da bomba, esse ponto veio para cá, certo? Dentro da região ótima. E eu desço mudando o diâmetro para um diâmetro D2, que é menor que o D1. Então, a mesma proporcionalidade que o rotor tem, que a rotação específica tem, o diâmetro do rotor tem. Ou seja, quando eu reduzo o diâmetro para um diâmetro D2 menor do que o anterior, eu abaixo a curva da bomba. Paralelamente a ela, eu só faço pegar aqui, seguro aqui, né, com o seu elemento de desenho e desço a bomba, tá? Se eu aumentar o diâmetro do rotor, aí a curva sobe, ok? Então nós estamos vendo remédios, nós estamos vendo soluções para o problema de uma ocorrência que possa acontecer ao longo da operação, tá? Isso daqui não é na hora do projeto, no projeto fica tudo bonitinho, você vai se certificar disso, mas ao longo da operação, tá? Onde houve alguma modificação natural, ou envelhecimento da bomba, ou envelhecimento do sistema, tá? Ou alguma alteração na perda de carga, por alguma razão específica, ou na altura geométrica também pode ocorrer, nós vamos ver situações assim, por alguma razão específica, onde você precisa corrigir o problema. Então você pode corrigir o problema revisando aqui de 3 maneiras. Alterando a curva da bomba, ou modificando o diâmetro, ou modificando o diâmetro do rotor, né? Ou modificando a rotação da bomba. Ou alterando a curva do sistema, e aí depende, ou aumenta o diâmetro, ou diminui o diâmetro, ou troca a tubulação de mesmo diâmetro, uma tubulação nova que vai reduzir a perda de carga, ou abre uma válvula, fecha mais uma válvula, depende, tá? Então são maneiras como você vai alterar uma curva para realocar o ponto de trabalho para colocá-lo dentro da região ótima de operação, tá? Bom, então olha o que é que eu coloquei aqui, ó. O que já foi falado em 2 slides, o envelhecimento da tubulação.
é o que ocorre. Ó. A altura geométrica não muda. Eu tinha aqui a curva do sistema, curva característica do sistema, com a tubulação nova, né? Ela tinha aqui, se eu pegar para essa vazão Q1, essa perda de carga, tá? Ela tinha essa perda de carga. Na hora que o sistema vai envelhecendo, essa curva vai subindo e a perda de carga vai aumentando, daqui até aqui, ó. E aí, como essa curva não mexe, o ponto de trabalho vai se deslocando daqui para cá, né? À medida que essa curva vai subindo, ó, o ponto de trabalho se deslocando. Imagina o ponto de interseção entre o meu dedo e essa curva aqui, ó. Ele vai se deslocando até chegar nesse ponto aqui, né? Que ficou fora do ponto de trabalho, fora da região ótima de operação da bomba, tá? Bom, para frente, ok. Veja que aqui eu tenho uma outra situação, já estou fazendo análise de vários casos, tá? Variação nos níveis de sucção e recalque ou variação de altura geométrica. Pessoal, vou colocar uma situação hipotética aqui, tá? Vou colocar uma situação hipotética. Eu já coloquei um slide, é até um slide, uma imagem da USP que eu coloquei numa das aulas passadas, onde eu tinha aqui o seguinte, ó, eu tinha aqui um reservatório, tá? Vou aumentar aqui o tamanho dele. E eu tenho aqui o outro reservatório. Certo? Vamos imaginar só para ficar mais claro, que aqui eu tenho o nível da água mínimo, tá? E aqui eu tenho o nível da água máximo. E que esse nível aqui, para ilustrar, para ficar mais simples, é constante, nem muda. Na verdade, muda também, tá? Ora, eu posso ter aí, pessoal, a seguinte situação. Ou eu vou subir uma altura geométrica mínima, que é desse nível da água até o nível da água mínimo, ou eu vou subir uma altura geométrica máxima, né? Mas que são alturas geométricas diferentes, né? Aí, na verdade, se for para ilustrar bem, a máxima mesmo, considerando que esse carinha aqui também tenha um nível da água mínimo e um nível da água máxima, NA mínimo e NA máximo, aí esse carinha aqui, ele viria até aqui, ó. Né? Então, o que repercutiria numa altura geométrica mínima é quando o reservatório de sucção está no nível máximo e o de recalque lá está no nível mínimo. E numa altura geométrica máxima é quando o reservatório de sucção está no nível mínimo e o de recalque está no nível máximo. Então eu tenho aqui um HG mínimo e um HG máximo, que foi representado aqui como HG mínimo e HG máximo. Como a bomba é a mesma, que vai bombear a água nesse contexto, a curva da bomba em termos de perda de carga, não, na verdade, desculpa, deixa eu recolocar. Como o sistema é o mesmo, ou seja, a tubulação é a mesma tubulação que vai levar a água daqui para cá é essa, então ela tem uma perda de carga aí que não vai mudar em função da altura geométrica. A perda de carga é a mesma, então a declividade dela é a mesma, por isso que elas são paralelas. Ó. Porém, quando eu cruzo as duas, eu tenho que trabalhar com as duas. O meu sistema são as duas curvas. Cada uma trabalha numa situação diferente. Então, num momento diferente, em determinado momento, quando eu tiver a altura geométrica mínima, ele vai estar operando nesse ponto de trabalho aqui, ó, com essa vazão Q1 e essa altura manométrica aqui. Quando ele estiver operando com a altura geométrica máxima, ele vai estar operando nesse ponto de trabalho.
Professor, e qual é a moral da história? Onde é que você quer chegar? É que você tem que adquirir uma bomba em que esses dois pontos estejam dentro da região ótima de operação da bomba. Você nem pode escolher uma bomba com uma curva mais elevada, onde esse ponto aqui sairia da região ótima, e nem mais baixa, porque aí esse outro ponto sairia da região ótima. Então você tem que escolher uma bomba cuja escama, lá no catálogo de fabricantes, da curva HQ, cuja escama que representa aquela bomba opere dentro desse intervalo. Ok? Então você vai ter aqui dois pontos de trabalho. Um, quando você tem a altura geométrica mínima ocorrendo. Outro, quando você tem a altura geométrica máxima. Note que quando a altura geométrica é máxima, a vazão diminui. Por quê? Porque ele vai precisar utilizar aquela potência que a bomba está dando na conversão de pressão para aquela altura manométrica, para vencer as perdas de carga, né? E aí a vazão diminui. Quando essa altura manométrica reduz, ou seja, quando a necessidade de gastos aqui energéticos com a altura manométrica não é tão grande, ele aumenta a vazão, naturalmente. É um lençol. Isso aqui não é você que decide. A energia vai se convertendo em aumento de vazão ou em aumento de altura manométrica e, consequentemente, redução da vazão. Tá? É um lençol curto. A energia é aquela. Se vai ser utilizada para vazão, mais para vazão, reduz um pouco a altura manométrica e vice-versa. Tá? Bom, curvas, aí agora vários modelos de curva na veia, porque compreender as curvas você já compreende. Agora vamos ver modelos de curva na veia. Pessoal, adutora horizontal, ligando dois reservatórios no mesmo nível, que na verdade nem é recalque e nem é gravidade, né? É adutora em conduto forçado, tá? Mas nem é recalque nem é gravidade. Então, adutora horizontal. E aí, tem altura geométrica aqui, pessoal? Olha a diferença entre os níveis d'água. Tem? Tem não. Mas quando eu colocar a bomba, aí eu não vou desenhar na TV, mas você vai lembrar daquele desenhozinho que eu fiz aqui, né? Ó, pá, tá aqui a bomba, pá, tá aqui o outro, né? Aí você vai ter essa linha aqui, ó. Desceu, subiu, desceu de novo. Aqui em cima, ó, o que é que eu tenho? Perda de carga no recalque. Aqui embaixo, o que é que eu tenho? Perda de carga na sucção. Então, a altura manométrica vai ser igual a quem? Às perdas de carga. Ok? Então, começa do zero, não tem altura geométrica. E tem quem? A perda de carga. Então, você sobe essa curva aí. Professor, como é que eu sei o valor? E tenha calma, a gente vai já fazer um bocado de questão. Vocês vão cansar de a partir de valores de uma tabela ou da equação de perda de carga, plotar essa curva. E a da bomba também, tá? E aí encontrou com a curva da bomba, morreu, pá, ponto de trabalho. Então o que é que eu quero aqui? Traçar a curva do sistema. Esses slides aqui são para a curva do sistema. Então aqui é a situação onde eu tenho só perda de carga. Próxima situação, onde eu tenho desnível geométrico, recalque, subindo, né? Recalque, e perda de carga. Então existe uma altura geométrica e existe a perda na tubulação. Então ele começa de um certo valor e sobe. Ok? Essa curva aí foi a primeira que eu tinha apresentado para vocês. É o desenho mais clássico, né, da adutora por recalque. Ok? E aí cruza com a curva da bomba, está aqui o ponto de trabalho da bomba, tá? Bom, terceiro caso, aí sistema por gravidade, ó, adutora por gravidade. Na adutora por gravidade, Papai do Céu já me favorecendo uma altura geométrica, ó. Então ele já me deu uma certa quantidade de energia. Então eu vou ter que subtrair. A bomba não vai precisar pagar essa energia se essa energia já está no meu bolso, né? Então eu vou ter que subtrair. Em outras palavras, eu pego essa altura geométrica e desço ela abaixo do zero. E aí, como tem a perda, aí ele vai subindo o tanto da perda. Ok? Essa daí é uma adutora por gravidade. Bom, aí vamos começar a complicar, né? Aqui, pessoal, eu tenho duas adutoras diferentes em série. Olha só, duas adutoras diferentes em série. Uma primeira que vem até aqui, que tem diâmetro D1, comprimento L1 e esse beta 1 aqui é a rugosidade. Se for a forma universal, seria um fator de atrito. Se for
a equação de Hazen-Williams seria o C, né, que é o coeficiente Hazen-Williams. Equivale à perda por atrito, tá? Então, eu chamei de D1, L1 e beta 1, né? Se for a equação de Hazen-Williams, seria o C, então seria D1, L1 e C1, tá? Se for universal, seria o F. D1, L1, F1. E aqui D1, L2, é beta 2, que representa um adutor em série, diâmetro diferente, comprimento diferente e rugosidade diferente. Bom, como fazer? Notem que eu ainda tenho uma altura geométrica. Pessoal, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um procedimento. Tá? Esquece aqui a curva resultante. Isso aqui vai ser a minha resposta. Esquece a curva resultante. Começando lá do zero, você vai calcular a perda de carga que esse pedaço me dá. E começando do zero, você vai traçar a curva para esse pedaço aqui. Tá? ΔH1. Né? Então, deu essa curva aqui. Para vários valores de vazão, você vai calculando a perda. Aí vai plotando, liga os pontinhos, obteve essa curva aqui. Para essas outras características, você vai aplicar a equação de perda de carga de novo, para vários valores de vazão, e vai plotando. Para esse valor de vazão, deu aqui, para esse, deu aqui, para esse, deu aqui, para esse, deu aqui, para esse, deu aqui. Liga os pontos. Depois, você vai fazer o princípio da sobreposição dos efeitos. Você vai somar essas duas curvas. Pessoal, quando você soma essa curva com essa, você encontra uma mais inclinada ainda, que seria essa, tá? Então, seria mais ou menos o seguinte, ó. Seria mais ou menos o seguinte. Aquela altura geométrica lá está bem aqui assim. Tá? Você traça a primeira. Tá? Esse azul tá horrível. Se colocar devagarinho ele vai. Traça a primeira. Né? Você vai traçando, traça a segunda. Essa aqui é a curva do 1. Traça a segunda, deu isso daqui, ó. A do 2. Sobrepõe os efeitos, ou seja, para esse valor de vazão, você vai somar essa alturinha com essa alturinha e vai resultar nessa alturinha aqui. Para esse outro, soma essa com essa, vai resultar nessa, pá. Para esse outro, soma essa com essa, vai resultar nessa. Pá. Aí você faz a resultante delas. Seria uma coisa mais ou menos aqui assim. Pronto. Essa seria a 1 mais 2. Pronto. Depois disso, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar essa curva e vai acrescentar a altura geométrica. Ou seja, vai pegar essa curva, tirar daqui e colar aqui, ó. Então, primeiro você traça 1, depois você traça 2, depois você soma, faz a sobreposição dos efeitos. Depois você acrescenta o HG, ou seja, pega essa curva, pega com o dedo, levanta ela e traz para cá. E aí você só vai fazer o quê? Cruzá-la com a curva da bomba e encontrar o seu ponto de trabalho. Ou seja, você vai encontrar a sua altura manométrica de trabalho e a sua vazão de trabalho. Ok? É isso que vai acontecer, tá? Então, quando eu tenho duas adutoras diferentes em série, soma para cima, ó. Soma para cima, a inclinação aumenta, tá? Soma para cima. Agora, olha esse outro caso aqui, ó. Sistema com duas tubulações em série. Quando eu digo soma para cima, somam-se as perdas de carga para cada vazão. Então, ela vai ter uma declividade mais elevada, tá?
Agora olha essa outra aqui, ó, em paralelo. Agora eu tenho duas adutoras, uma correndo do lado da outra, as duas com o mesmo comprimento, ou não, né? Com diâmetros diferentes, comprimentos diferentes, rugosidades diferentes e vazões diferentes. Q1 e Q2. Então agora, o que é que você vai fazer? Agora é o seguinte, vocês concordam que o que as duas têm em comum vai ser que elas vão ligar do R1 ao R2? Não era o que acontecia nessa imagem, não. Nessa imagem aqui, a adutora 1 ligava a bomba até esse ponto, a 2 desse ponto até o R2. Agora não, as duas vão ligar do R1 até o R2. Então, dessa vez, o que é que você vai ter? A bomba, ela vai ter que ter energia para fornecer a vazão da 1, que é a vazão Q1, com a vazão da 2, que é a vazão Q2. Então eu vou ter que achar uma vazão que equivale a Q1 mais Q2. Então agora eu somo vazões, eu somo para a direita, eu não somo para cima, eu somo para a direita. Ou seja, eu calculo a perda de carga dessa para vários valores de vazões, certo? Calculo a perda, certo? Só que eu sei qual é a vazão que eu quero, eu sei qual é o Q1. A vazão que eu quero, eu dimensionei aquela tubulação para aquela vazão, então eu sei qual é o Q1. Quando eu estou dizendo que eu calculo para várias vazões, é só para eu poder traçar a curva. Eu pego vários valores aleatoriamente e vou traçando a curva. Vou traçando a curva, obtive essa curva. Mas vou pegar o valor do Q1. Aí eu subo aqui, acho aqui esse ΔH1. Certo? A mesma coisa eu faço para a curva 2. Pego vários valores de vazões, traço a curva 2, né? Obtenho aqui a curvazinha, mas eu sei no projeto qual era o valor que eu queria que passasse de vazão pela tubulação 2. Eu sei qual é o Q2. Então marco aqui o Q2 e calculo aqui a perda de carga do Q2, né? E aí eu somo essas vazões, ou seja, eu vou pegar essas curvas e para cada valor de altura manométrica eu somo as vazões. Ou seja, pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Presta atenção. É assim, ó. Eu tenho aqui a primeira. Tenho aqui a segunda. E para essa altura manométrica, eu somo esta vazão. Isso aqui é uma vazão, ó. Q1, né? Deixa eu colocar mais aqui, ó. Q1. Com esta vazão aqui, ó. Isso aqui é uma vazão. Q2. Então, eu somo Q1 mais Q2, vai me dar quem? Vai me dar esta vazão aqui, ó. Q3. Para esta outra altura manométrica, eu somo esta vazão com esta vazão, que vai me dar esta outra vazão. E aí eu vou somando, tá? E aí eu vou somando e obtenho essa curva aqui, ó, que é a curva 1 mais 2. Que, ao cruzar com a curva da bomba, me dá o meu ponto de trabalho. Certo? Então, quando eu tenho duas tubulações em paralelo, onde eu tenho duas vazões diferentes, eu tenho que me nortear pela seguinte ideia. Essa bomba vai ter que me dar a vazão para as duas tubulações. Então, eu tenho que trabalhar com a vazão Q1 mais Q2. Tá? Então, eu vou sempre somar as vazões para cada altura manométrica. Certo? Então, eu vou sempre somar as vazões para cada altura manométrica. Ok? Bom, beleza. Olha essa outra situação. Sistema descarregando em dois reservatórios em níveis diferentes, ao mesmo tempo. Então, em outras palavras, eu tenho duas alturas geométricas diferentes, porque esse daqui vai precisar de uma altura geométrica H, G2, e esse daqui é uma altura geométrica H, G1. Fora isso, eu tenho duas tubulações diferentes. Então, essa aqui é um pouco mais complexa, porque ela junta
tubulações em paralelo, que a gente viu nessa outra aqui, com reservatórios em níveis diferentes, que seriam 2 reservatórios distintos. Então, pessoal, esquece a da bomba, nós estamos trabalhando o tempo todo aqui com curva de sistema. Nós só vamos fazer resultante de curva de bomba daqui a 2 vídeos, quando a gente for ver a associação de bombas. Aqui, a gente está analisando curva de sistema na veia, tá? Então, o que é que eu tenho? Olha só. Esse primeiro cara aqui tem uma altura geométrica HG1, menor, tá aqui ela. Aí eu calculo a perda de carga aqui para vários valores de vazão, vários valores, e saio plotando. Aí eu vou ter essa curva aqui como plotagem, ó, como resultante. Ó, até aqui, ó, esse pontilhado, tá? Ter essa curva aqui, ok? Essa é a curva dessa, começando do HG1. Essa outra aqui, ó, começando do HG2, é a curva dessa, ó. Eu pego esses valores aqui, e vou para cada valor de vazão, vou calculando a altura manométrica. Aí eu ploto a curva. Depois o que é que eu vou ter que fazer? A resultante dessa curva com essa. Que vai dar essa preta fechada aqui, ó. Em 2 tempos. Vai dar essa curva preta fechada aqui em 2 tempos. Tá? Veja que do HG2 para baixo só existe o HG1, só existe essa curva aqui, ó. Então essa curva vai valer até aqui, só que a partir daqui, do HG2 para cima, eu somo esse tanto, né? Eu somo esse tanto com esse, vai dar nesse. Esse tanto com esse, vai dar nesse, e assim por diante. Então do HG2 para cima eu tenho essa resultante aqui. Para que finalmente eu tenha o meu ponto de trabalho quando eu cruzar com a curva da bomba. Tá? Qualquer dúvida, pergunta, viu? Mas se você praticar um pouquinho, você vai evitar de me perguntar isso. Se você botar no papel a situação, você vai ver bem direitinho, no papel em branco, você vai ver bem direitinho como é que você obtém essa resultante. Tá? Bom, sistema com altura geométrica variável. Ou seja, ora ele manda, isso aqui eu já falei em outro slide, ora manda para o nível mínimo, ora manda para o nível máximo. Aqui eu estou variando só o nível da água do reservatório de jusante, mas eu posso variar os dois, que era um desenho que eu tinha feito aqui agora há pouco. Né? Então ele vai ter 2 curvas. Uma para o HG1, uma para o HG2. E qual é o ponto de trabalho? Os dois. E a bomba? Eu vou ter que escolher uma onde os 2 pontos estejam dentro da região ótima de operação da bomba. Tá? Bom, o sistema com altura geométrica variável. Bom, a aula terminou. Essa parte de velocidade específica da bomba, a gente vai pular. Na verdade, isso aqui é muito mais ligado à turma da engenharia mecânica, tá? Então eu vou pular essa parte não vai cair na prova, tá? Não vai cair. Essa parte aqui também, ó, de semelhança mecânica, também não vai cair na prova. A prova vai só até curvas do sistema, tá? E aqui eu tenho umas questões que vocês também desencanem dessas questões. Não vão cair essas questões, porque essas questões aqui são mais ligadas a essa parte de rotação específica, tá? E de semelhança mecânica. Então essas questões aqui não caem. Então a gente encerra essa aula aqui por hoje, tá certo? A gente viu aqui muito curva de bomba. A essência da prova é curva de bomba também. Essa prova é uma prova mais pesada, porque ela tem não só o dimensionamento das adutoras, que por si só já são 3, né? Mas ela tem todas essas outras partes teóricas de adutora, né? Os acessórios, tudo isso, né? Ela tem também a parte de dimensionamento de bloco de ancoragem, certo? Como ela também tem essa parte de elevatória, que a gente está só começando, tá? A gente viu aqui curva de bomba, a gente já viu bomba, viu curva de bomba. Na próxima aula, que é de cavitação, e na seguinte, de associação de bombas, a gente vai coroar o que a gente viu aqui hoje. A gente vai coroar e colocar várias cerejas no bolo, não é só uma, não. Uma só cereja não resolveria o meu problema. Eu preciso colocar várias cerejas no bolo. Ou seja, a gente vai fazer várias questões que envolvem não só curvas resultantes de sistema, que foi o que a gente viu aqui hoje, com associação de bombas e NPSH, que é o que a gente vai ver no capítulo de captação, tá certo? Então, por hoje eu me despeço por aqui. Essa aula não tem exercícios, para que na próxima aula eu possa fazer bastante exercícios com vocês. Forte abraço, salve a bomba.